Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira edição do Planecast. Esse podcast que vai trazer algumas informações, vai trazer novidades referentes aos produtos da Plane Aviation e também algumas novidades referentes aos produtos Cirrus. Então, nesse primeiro episódio, convidamos uma pessoa muito especial, que é o Sérgio Benedetti, sócio fundador da Plane Aviation e a pessoa responsável por ter criado toda essa marca, por ter desenvolvido a Cirrus no Brasil. Então, Sérgio, seja muito bem-vindo à sua casa, né? Que a sua casa é aqui. Então, esse Planecast é algo novo para que a gente possa, então, contar as novidades para o nosso público. Então, muito bem-vindo, obrigado por participar. Eu é que agradeço e me sinto feliz e honrado em estar aqui nessa primeira edição do podcast, né? Ainda mais agora, hoje, no Dia do Aviador, né? Isso aí. Tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Nós somos aviadores e somos vendedores também, então estamos inseridos nesse contexto desta forma. Perfeito. Então, o nosso podcast vai trazer, como eu disse, essas novidades e também os assuntos relacionados a tudo que se refere à inovação, não só da marca, mas também da própria Plane. Então, no mais, para começar, Sérgio, conta para a gente um pouco de como que começou a sua relação primeiro com a Cirrus e se quiser também trazer para a gente um pouco de informação de como que você chegou até Jundiaí, como que foi estar nesse hangar aqui já desde 1991. Isso, eu acho que a gente precisa realmente voltar para 1991 para ter uma direção aí nessa história, né? Então, nós mudamos aqui para esse endereço em 1991. Na realidade, nós começamos também representando a Maule, que é uma indústria americana que fabrica o Maule, que é um aviãozinho que eu gosto de chamar ele de jipinho, um fora de estrada, porque ele faz coisas que os outros não fazem, né? E continuamos representando esse avião, essa marca até hoje, mas em 2002, por conta do mercado estar mais ou menos tranquilo demais, eu diria, né? A gente começou a fazer uma pesquisa sobre o que haveria de outras marcas ou de alguma novidade que a gente pudesse trazer para o Brasil. E depois de um tempo pesquisando, nós encontramos algumas novas indústrias nos Estados Unidos. Então, em 2003, eu fui para lá e fiquei algumas semanas lá visitando essas empresas todas. E culminou com que eu fosse visitar Oshkosh, que é a última semana de julho, né? E lá estava a última empresa que eu iria visitar, que era a Cirrus Aircraft, né? Um fato muito curioso que aconteceu nessa visita. Então você imagina que o stand da Cirrus em Oshkosh sempre foi um dos maiores, super recheado com um bom número de aeronaves diferentes, cores diferentes, finalidades diferentes, né? E tem muitos vendedores que estão ali para atender o público. E eu cheguei lá e procurei um desses vendedores e me apresentei, expliquei para ele qual que era a minha intenção, né? O que eu fazia aqui no Brasil. E depois de eu falar com ele por um pequeno período de tempo, ele virou para mim e falou assim: poxa, Sérgio, você não me conhece? E eu, né, passei aquela vergonha de não ter reconhecido, né? Fiquei sem graça. E, logicamente, ele se apresentou como sendo uma pessoa que trabalhou comigo no início da década de 90 na Maule, na Geórgia. Ele era um dos membros da equipe de vendas da Maule naquela época e eu era o representante aqui no Brasil, né? Então isso aí deu vamos dizer, colocou um azeite, né, um óleo na engrenagem, e ele foi buscar então o vice-presidente de vendas da Cirrus, me apresentou, nós conversamos e daí nós começamos o namoro, né? No final de 2003 eu fui visitar a fábrica da Cirrus Aircraft em Duluth, em Minnesota. E aí, pela primeira vez, voei o Cirrus SR-22. Fiquei encantado com a aeronave. Qualquer aviador que está há tanto tempo na aviação como eu e voou sempre com os aviônicos analógicos, etc. e tal, quando eu entrei no Cirrus e encontrei aquele painel e percebi a performance do avião,
a gostosura da pilotagem, fiquei super entusiasmado com o avião, e isso aí foi evoluindo até o momento em que eu propus que eles nos emprestassem uma aeronave para trazer para o Brasil por um mês. E o vice-presidente de vendas, um inglês, que se tornou inclusive meu amigo até hoje, ele me perguntou: Sérgio, se eu te emprestar um avião, você me devolve aqui do mesmo jeito que eu te entregar aqui? Eu falei: positivo. E ele mandou o avião para cá com o piloto. Eu tive o prazer de trazer esse avião junto com o piloto da FACA para cá. Nós colocamos o piloto para trabalhar aqui até ele pedir água, porque tinha muito trabalho, muita coisa para ser feita aqui no Brasil. E para encurtar um pouquinho a história, o produto foi super bem recebido, né? De uma estimativa de vender 3 aviões no primeiro ano aqui no Brasil, nós vendemos 21 aeronaves. E dali para frente nós continuamos com essa performance que nos trouxe aqui até hoje, e com esse ótimo relacionamento que a gente tem com a Seals Aircraft, que é uma empresa incrível, super inovadora, gosta do cliente, pensa muito em segurança de voo, e isso vai tudo de encontro com a nossa filosofia aqui de atender bem também e voar com segurança. Sérgio, então muito interessante você ter falado com relação à história da Cirrus, como que você trouxe o avião para cá, como que foi esse primeiro contato com eles. Agora a gente queria saber como que é a sua história na aviação, você quanto aviador, como é que você começou nessa loucura da aviação? Então vamos entrar na cápsula do tempo, né, e voltar 50 anos atrás, que é o que eu estou comemorando esse ano de aviação. Então, em 74, eu consegui a minha primeira licença de piloto de planador e estou aqui trabalhando com aviação até hoje, né? Eu sou um caipira, nascido e criado em Bauru, aqui no interior de São Paulo, e em Bauru, naquela época, não tinha muito o que se fazer, né? Ou você jogava futebol, ou empinava pipa, jogava peão, não tinha, mas tinha uma coisa fundamental, muito bacana, que pouquíssimas cidades do Brasil têm esse privilégio até hoje de ter, que é uma escola de pilotagem de planador. Então, através de um benemérito lá de Bauru, ele trouxe um casal de suíços para o Brasil, né? E o senhor, né? o senhor Kurtz, ele era um especialista em construção de aeronaves, ele tinha muitas habilidades, né? E ele estabeleceu essa escola lá em Bauru, e quando eu entrei já era uma tradição no voo à vela brasileiro, aquela escola instalada ali, né? Então eu tive a oportunidade de um menino que não sabia o que queria da vida ou queria fazer com a vida. Quando eu decolei pela primeira vez num planador, né, um planador biplace, o instrutor sentado lá atrás, eu na frente, o aviãozinho rebocador iniciando a rolagem ali, né? E o planador saiu do chão, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: é isso que eu quero fazer na minha vida. Legal. E eu estou aqui até hoje, né? Então, dali de piloto de planador, eu virei instrutor de planador, piloto rebocador, piloto comercial, e assim para frente eu trabalhei aproximadamente uns 11 anos como piloto profissional, né, na aviação executiva, na aviação geral, e depois, por influência de um amigo meu de São Paulo, eu passei para a área comercial. E aí vem a pergunta com relação a essa paixão do setor comercial também. Então a gente sabe que voar é algo realmente encantador, e como que você se encantou pela venda de aeronaves, pelo comércio aeronáutico? Então, Cabral, eu creio que o que mais me motivou para entrar nessa área comercial foi que eu sempre fui apaixonado por voar. Eu sempre adorei pilotar os aviões, né? Mas tinha uma coisa que me incomodava muito, era o período que eu ficava sem voar. Então, por exemplo, a gente saía de um voo de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, logo às 8 horas da manhã, 9 horas você estava lá, o pessoal ia trabalhar, os passageiros iam trabalhar, e eu passava o dia no aeroporto para voltar de tarde sem ter o que fazer. Aquilo me incomodava muito. E me incomodava também os dias que eu ficava sem voar,
porque eu cheguei a pensar que eu deveria ter escolhido um violão ao invés de um avião, porque o violão eu poderia tocar a qualquer momento que eu quisesse, o avião só voava quando havia necessidade do proprietário da aeronave, né? Então essa foi uma das motivações, procurar o que fazer, ocupar a mente, né? E quando eu comecei a vender, eu percebi que existe um universo de pessoas maravilhosas que o comércio de aeronaves te leva a conhecer, né? E isso foi um motivador muito grande, porque o que eu posso dizer para você é que uma grande parte dos clientes que eu tive o prazer de atender até hoje eu considero como meus professores, aprendi muito com eles. Uhum. Perfeito. E pensando um pouco ainda nessa linha do empreendedorismo, né, e de buscar soluções para esse tempo ocioso, tenho certeza que você você já passou por alguns momentos difíceis, considerando aí eventualmente planos econômicos ou situações de atentados terroristas nos Estados Unidos. Então, queria te pedir para compartilhar conosco uma experiência eventualmente positiva e uma negativa do ponto de vista de empreendedor nos últimos anos aí, nos últimos 30 anos. O que eu poderia dizer para você que é um negativo aí, seria, vamos falar só desse período de 91 para cá, né? Todos os momentos de baixa que nós tivemos na nossa economia. Períodos que às vezes tomavam anos, 1, 2, 3 anos seguidos, com um grande esforço de trabalho e sem praticamente nenhum resultado. Esses foram os momentos difíceis, com os quais a gente aprende muita coisa também, né? E os momentos positivos, ou eu diria a conclusão positiva disso tudo, é que embora tenham havido períodos de muita dificuldade, nós estamos aqui hoje encarando o sucesso. Tá certo? Então, embora nós tenhamos enfrentado todas essas dificuldades, nós estamos aqui firmes e fortes, dando continuidade àquele trabalho que a gente sonhou fazer lá no passado. Eu sei que não existe uma receita, tá? Mas se você puder dar uma dica de como ficar tanto tempo no mercado, com uma empresa próspera, sadia, com clientes amigos, e é isso. Passa para a gente aí uma dica de como prosperar nesse nosso país, dentro de um mercado muito sensível. Como você disse, a aviação ela é muito sensível. Eventualmente uma das primeiras a cair, vamos dizer assim, em momentos de crise, e uma das últimas a se recuperar ao final da tempestade. Então, qual é a dica que você poderia dar para a gente aí? Olha, eu gostaria de citar um desses meus clientes que se tornaram meu professor, porque um dia, numa ligação, batendo papo pelo telefone, ele é do Paraná, ele me disse: Sérgio, eu achei aqui, eu encontrei um negócio fantástico que dá uma grana preta. Eu, logicamente, né, perguntei a ele, falei: pô, mas eu quero fazer isso aí também, como é que é esse assunto? Ele falou: olha, é simples, você começa a trabalhar às 7 horas da manhã, só para de trabalhar às 7 horas da noite, continua no sábado, no domingo, no feriado, por 20 anos, você vai ver como é que você vai ganhar muito dinheiro. Então, a resposta para a sua pergunta é muito trabalho, né? E procurar fazer as coisas certas, valorizar as pessoas, entender que esse público que trabalha com a gente, na sua grande maioria, eu diria na sua esmagadora maioria, é muito mais inteligente e capaz do que você vendedor. Bom, Sérgio, a Cirrus é conhecida pela inovação, pela segurança, e nesse, vamos dizer, nesse caminho de segurança e inovação, o paraquedas instalado em todas as suas unidades é algo que ainda é uma novidade e ainda é do desconhecimento de algumas pessoas que querem entrar na aviação. Então, queria que você
falasse para a gente um pouco de inovação, do paraquedas em si, a própria aeronave com todos os dispositivos de segurança. O que a gente pode esperar hoje de uma aeronave Cirrus dentro de um cenário como o do Brasil, onde a gente tem pista de terra, temos pistas não pavimentadas, pistas curtas, né, uma meteorologia muito específica. Então, o que você pode dizer do produto Cirrus hoje no Brasil, hoje e dentro desses 20 anos que a gente está comentando aqui agora? Começando com o paraquedas que você citou, eu gostaria de colocar primeiramente a minha posição como aviador, como piloto. Então eu fui treinado para, como todo piloto é treinado, para resolver as situações enquanto comandante, correto? Você está voando, você tem um problema, você tem que resolver. Não adianta chamar a mãe, correto? Exato. Então, o que ocorre é que com essa mentalidade, você passa a acreditar que em qualquer tipo de emergência você está capacitado a resolver o problema. Mas que na realidade isso pode ser uma grande ilusão. Né? E eu estou te contando isso por quê? Porque eu nunca pensei em ter um paraquedas a bordo de uma aeronave que eu voava. Né? E voei muito tempo sobre a água, voei monomotor à noite também por muito tempo. Nunca passou pela minha cabeça que se parasse o motor do monomotor à noite, eu não teria a mínima chance de sobrevivência, a não ser a sorte, que está fora do escopo do que a gente aprende na aviação. O aviador nunca pode contar com a sorte, ele tem que contar com a competência dele, né? E quando eu comecei a voar os Cirrus e a entender a função do paraquedas estar instalado ali naquela aeronave, a minha cabeça mudou 180 graus. E eu passei a acreditar que é infinitamente melhor você estar voando um monomotor que tenha um paraquedas, ou talvez até comparado com um bimotor. Isso é uma questão bastante polêmica que nós podemos discutir aí numa próxima oportunidade. Mas o paraquedas, ele é um item de segurança que hoje eu diria é totalmente indispensável e que eu não me sinto mais confortável a operar um monomotor nas condições que normalmente a gente precisa operar se não tiver o paraquedas a bordo. A Cirrus, ela inovou desde o princípio, desde 1999, quando eles lançaram o SR-20, certificaram o avião no final de 99. Né? Então, os materiais de construção, as formas construtivas, né? A parte de aviônicos totalmente inovadora, e dali para frente a Cirrus se posicionou como um fabricante que disponibilizou a cada ano uma nova tecnologia de ponta, que foi uma coisa que a gente não via mais nos tradicionais fabricantes de aeronaves, empresas que têm um grande nome, que têm um peso muito grande na aviação, que fabricaram sempre excelentes aeronaves, mas que por décadas nós ficamos apenas vendo de um ano para o outro que mudava a cor da aeronave, mudava o couro do interior, mas o painel era o mesmo, a performance a mesma, nunca se mudou nada. Né? E a Cirrus não, a Cirrus inovou em tudo. Então, o que eu costumo dizer, né, da minha experiência de voar os Cirrus, né, é que o Cirrus ele tem tudo aquilo que um piloto deseja. Então, você quer conforto? Ele tem uma poltrona, ele tem uma cadeira muito confortável. Você quer visibilidade? A visibilidade dele é incrível, é melhor de qualquer outro avião que eu já voei na minha vida, e voei inúmeros modelos, né? Por conta da minha profissão de vender aeronaves usadas de qualquer modelo e marca, né? Então, não só aí, mas você tem o ar-condicionado, você tem a performance, decola bem, sobe com uma razão de subida muito bacana, descola das outras aeronaves. Tá certo? Então, tudo isso aí, a Cirrus que colocou no mercado o TCAS, por exemplo,
O ar-condicionado, que nós tínhamos, nossa, raramente uma outra aeronave podia vir equipada com ar-condicionado, Cirrus com ar-condicionado. Então, foi muita tecnologia que veio a bordo da aeronave e continua vindo até hoje, entendeu? E eu acho que isso aí é um ponto de avanço que a Cirrus se propôs a fazer, aliada sempre à segurança. Perfeito. Sérgio, quando a gente fala em inovação e esses marcos que a Cirrus colocou no mercado, você que acompanhou a implantação e vamos dizer, a vinda dessa tecnologia para o Brasil, queria que você falasse para a gente um pouco de como que foi implantar essa tecnologia no Brasil, o tipo de resistência que o mercado brasileiro eventualmente apresentou lá atrás, há 20 anos atrás, quando o primeiro Cirrus SR20 chegou no Brasil. Então, nós temos dois aspectos, né? Um aspecto é do mercado, né? Então, quando a gente trouxe o Cirrus aqui para o Brasil, ele era um avião que chegava aqui custando aproximadamente uns $400 mil, novo. Mas até então, nós praticamente só tínhamos aviões usados aqui no Brasil. Então, em 2000, nós estamos falando de 2004, 2005, tá certo? Quando a gente dizia, olha, eu tenho um avião 1980 para vender, nossa, esse era um dos mais novos que tinham no mercado, entendeu? Todo mundo queria um avião da década de 80, entendeu? Porque não vinham aviões novos para o Brasil até então. E quando a gente trouxe o Cirrus para o Brasil, nós pensamos, puxa vida, comparativamente com o preço, você chegar com um avião aqui que custe $400 mil na época, comparando com o que existe de precificação do mercado de usados, acho que vai ser difícil vender o avião. E a resposta já foi dada anteriormente, que a nossa meta era 3 aviões, vendemos 21 no primeiro ano. Foi muito interessante o lado de implantar, de trazer uma aeronave tão diferente para o Brasil. Mercado acostumado com aviões fabricados com alumínio, né? A gente traz um avião de plástico. Né? Na cabeça do cliente, né? Na cabeça do aviador brasileiro. O avião de plástico vinha equipado com um paraquedas. Né? O avião de plástico tinha um paraquedas e tinha uma biquília que não tem comando. Bom, quando a gente trouxe o avião para o Brasil, logicamente tem aquelas pessoas que são extremamente positivas, que eles conseguem enxergar o produto e o potencial dele. E tem aqueles outros que só conseguem achar que aquilo tem algum defeito. Né? E não estou querendo dizer que o avião é uma perfeição, sempre tem o que se aprimorar. Né? Mas o fato é que quando a gente começou a trabalhar no mercado aqui, as conversas eram, esse avião vai ficar no sol, vai deformar. O calor do Brasil vai derreter essa aeronave, vai ficar todo torto. As pistas brasileiras, que são pistas que, na maioria de terra, com um piso que não é tão bom, a vibração vai acabar, esses aviônicos não vão funcionar. Né? E além do mais, o paraquedas só está instalado porque o avião quebra em voo. Então nós tivemos que vencer todas essas barreiras culturais, porque tem gente que gosta de falar sem antes se informar. Então acaba falando o que não deveria. Né? E a gente saiu aí, vamos dizer, numa questão também educacional do mercado para mostrar o que era o nosso produto e como é que ele poderia atender a demanda. Né? E hoje a gente tem mais de 500 aeronaves dos modelos SR aqui no Brasil, né? O que mostra que foi um sucesso nesse período aí de 20 anos. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acredito que seja o fabricante que mais colocou aeronaves aqui no Brasil nesse período, desse modelo, né, dessa categoria, acho que foi a Cirrus. Perfeito. Sérgio, falamos um pouco então do passado, nesse primeiro podcast aqui da Plane Aviation. Queria que você deixasse para a gente agora uma ideia do que você acredita que vai ser a aviação brasileira, de como que essa aviação vai se desenvolver com relação à infraestrutura, e aí está contigo. E
e também da marca da Cirrus no Brasil e da Plane Aviation representando essa marca, né, comemorando então 20 anos da marca no Brasil. O que a gente pode esperar para os próximos 20 anos? Olha, Cabral, eu diria o seguinte, embora a gente viva num país, e falando diretamente sobre aviação geral, a gente não tenha praticamente nenhum apoio do governo, eu não digo em incentivos, não, porque eu não creio que a gente precise de nenhum incentivo, nós estamos super bem desse ponto de vista aí de poder importar, de tributação, etc. e tal, estamos bem na média, né? Então não queremos nenhuma vantagem nesse sentido, mas existe uma falta de planejamento, né, vindo do governo com relação à infraestrutura que poderia melhorar muito no Brasil, né? Por quê? Porque essas pequenas aeronaves da aviação geral, né, o que elas fazem? Elas são os alimentadores da aviação comercial, mas o governo só visualiza a aviação comercial, eles não veem a aviação geral. E a aviação geral é aquela que conecta os pontos, porque a nossa rede de linha aérea é extremamente limitada e a partir dessa limitação é onde sai essa capilaridade da aviação. Então, o que nós vimos nos últimos 10 anos de crescimento da aviação geral, eu acho que você pode multiplicar isso aí por alguns números, né? Porque a tendência é só da gente continuar crescendo, nosso país é continental, nós ainda não temos a infraestrutura necessária, nem de aviação e nem de outros meios, né? Você olha a parte rodoviária, ferroviária, até outros modais, mas a gente só enxerga isso aí, que a possibilidade de crescimento da aviação geral no Brasil ainda é muito grande. Mesmo com essas dificuldades de infraestrutura, dificuldades de incentivos, né? Como você disse, não só econômicos e tributários, vamos dizer assim, mas uma dificuldade de infraestrutura mesmo, né? Isso. E como que você vê a iniciativa privada, então, dentro desse contexto? Né? Com os investimentos, a gente sabe que a aviação, no geral, ela atende muitas indústrias, né? Muitas outras indústrias, como você disse, ela conecta pessoas e regiões, né? E como que a iniciativa privada talvez possa ter um olhar diferenciado para isso? Porque a gente sabe que eventualmente a aviação ela parece ser coisa de rico, milionário, né? Como que investimentos podem mudar um pouco esse contexto e como que a gente pode desenvolver então um futuro mais próspero para a aviação, utilizando-se aí da iniciativa privada? Eu acho que é missão de nós que estamos no meio, né, de divulgar quão útil são essas ferramentas, são essas aeronaves, né? Porque aqui no Brasil se desenvolveu um termo que é altamente pejorativo, que é o tal do jatinho. Então, quando se fala em jatinho, se pensa em mordomia, em jogar dinheiro fora, em tomar champanhe e comer caviar. E, na realidade, o que se coloca, né, para a gente hoje, os nossos clientes, né, a nossa base de clientes da Cirrus aqui no Brasil, é composta por 90% deles que utilizam um avião como ferramenta de trabalho. Então, é a indústria que manda buscar o fornecedor, certo? Que vai levar o cliente, que se desloca para uma reunião numa cidade que tem um pequeno aeroporto para fechar um negócio. É o fazendeiro que tem 1, 2, 3 plantas, fazendas em distâncias grandes, em áreas que estão desprovidas de um meio de transporte decente, né, eu digo rodoviário, então que ele precisa do avião e ele atende essas fazendas. Não é? Então tem uma série de setores que hoje já perceberam que a aviação geral é uma grande solução de transporte e é também um fator, é uma alavanca para melhorar e ampliar os seus negócios.
Perfeito. Sérgio, depois dessa aula de história da aviação brasileira, história da marca no Brasil, da própria Plane Aviation, a sua história, queria agradecer imensamente, comemorando aí esses 20 anos da marca no Brasil, esses 50 anos de aviação. Então, aproveite bastante esse momento. Muito obrigado por fazer parte desse primeiro episódio aqui do PlaneCast e espero que você venha nos agraciar com a sua presença em outros episódios. Olha, eu que agradeço e gostaria de me dirigir aos espectadores, né, dizendo que todos nós aqui na Plane Aviation estamos à sua inteira disposição. Perfeito. Então, podemos deixar até um merchan no final, já que a gente é comercial também, venham nos visitar, não é isso? Claro, temos agora o café da manhã no último sábado de todo mês. Será um prazer recebê-los aqui numa manhã de sábado para bater um papo, tomar um café e conhecer de perto essas aeronaves maravilhosas que a gente promove a venda aqui. Perfeito. Vamos tentar depois, num próximo episódio, chamar o Copini para participar também. Perfeitamente. Ele não vai ficar só com o Minuto Cirrus, né? Ele vai vir também para o PlaneCast. É isso aí, a grande estrela das vendas. Isso aí. Então, agradecendo também a paciência e a audiência até esse momento. Então, muito obrigado por terem acompanhado esse nosso primeiro PlaneCast. Desejando a todos aí um feliz Dia do Aviador, uma vez que esse programa está sendo gravado no dia 23 de outubro de 2024. Muito obrigado, até o próximo PlaneCast.